Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista blockchain. E hoje estamos aqui com a Emília Campos, ela que vai ser uma das palestrantes da BitConf, né, que vai acontecer agora no dia 24 de março. Quero agradecer a sua presença aqui hoje com a gente, Emília. E claro, para quem quiser um ingresso, um sorteio de ingresso que a gente vai estar fazendo, basta se inscrever no Plano Sardinha, que é gratuito, que vai estar no link na nossa descrição aqui do vídeo. E Emília, seja bem-vinda, se apresente aí para o pessoal. O que você está achando aí desse movimento maravilhoso que vai acontecer lá na BitConf, suas expectativas, seu livro também, né? E como vai ser a sua palestra? Obrigada pelo convite. Bom, eu estou super animada, essa é a minha sexta BitConf, então eu sempre adoro participar, é um evento muito importante para a comunidade de cripto, e eu estou sempre bem empolgada para participar com o Vladimir, que é um parceiro, uma pessoa que sempre se preocupou em trazer novidades, em trazer pessoas interessantes para participar da BitConf. Então, vai ser bem legal, eu estou bem animada. Como sempre, eu acabo sempre falando sobre regulamentação, né, ao que sobra para os advogados, e minha palestra vai ser sobre isso, o que a gente pode esperar aí agora de um mercado regulado, né, e o que esperar dessa regulamentação e do que tem aí para vir por conta da regulamentação do Banco Central, que provavelmente é o que a gente vai ter, né, uma regulamentação do Banco Central, e eu vou falar sobre isso na minha palestra. Sempre tem um tom crítico, eu não sou uma palestrante que falo só sobre o que vai acontecer, eu falo sobre o que vai acontecer e dou a minha opinião crítica sobre isso, então certamente vai ser uma palestra com os meus inputs críticos sobre o assunto, e também vai ter uma tarde de autógrafo do segundo livro que eu estou lançando, Criptoativos e Blockchain, Tecnologia e Regulamentação. Esse livro, ele se aprofunda um pouco mais nos aspectos da tecnologia do que o primeiro livro. Eu gosto muito dos aspectos técnicos, é lógico que a minha pretensão não é falar dos aspectos técnicos como uma pessoa técnica, apesar de eu ser programadora, eu nunca, já faz muito tempo, né, que eu não sou mais, que eu sou só advogada, então não é minha pretensão, mas como eu estudei bastante os aspectos técnicos, eu quero explicar esses aspectos para os advogados de uma forma que os advogados consigam entender. Ele é um livro para o público jurídico, né? Foi lançado agora pela editora Forense, e então eu abordo alguns temas técnicos que são importantes para os advogados entenderem, porque eles implicam na análise jurídica, né? Por exemplo, falar sobre métodos de consenso, protocolos de consenso. Então, se a gente precisa entender disso para entender se um determinado token é um security ou não, é importante que os advogados entendam sobre protocolos de consenso. Então, tem um capítulo falando sobre isso, e é um livro que está aí atualizado com a Lei 14.478 de 2022, já que a gente já tem esse instrumento normativo que a gente não tinha quando eu lancei o primeiro livro lá em 2018. Então, é um livro bem mais audacioso, no sentido da tentativa de ser mais completo, abordando tanto a tecnologia quanto a parte jurídica, né? Mas, voltando, não é um livro técnico para técnicos, é um livro técnico que tem uma parte técnica, mas ele é voltado para o mercado jurídico. Eu estou bem animada, ele foi lançado ontem nas livrarias, e aí vai ter uma tarde de autógrafos lá na BitConf. Que maravilha. É bom porque, principalmente agora que a gente está vivendo esse período, assim, meio que, entre aspas, um caos político e econômico, bancos quebrando e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E querendo ou não, o mercado das criptomoedas também foi atingido com isso, né? E vai precisar muito de advogados, né? O meio jurídico vai ter que intervir bastante agora com essas grandes crises que estão vindo, né? E é bom que os advogados estejam inteirados a respeito de tudo que está acontecendo, né? É um tema que, assim, lá em 2016, quando eu comecei a atuar com isso, tinham pouquíssimos advogados que entendiam desse assunto.
Hoje a gente tem muito mais. Então, é importante que os advogados entendam a tecnologia para poder entender bem a parte jurídica, não dá para separar uma coisa da outra, e uma área que cresceu muito, né? Antes a gente tinha... antes a gente trabalhava especificamente ali com as exchanges, né? Com esse tipo de player. Hoje a gente já tem inúmeros outros trabalhos envolvendo a área jurídica desse assunto, né? Projetos de tokenização que aumentaram muito. Então, é um campo muito abrangente, né? Então, para aqueles advogados que se interessam por esse tema, não falta assunto, e se preparando para isso, é um mercado de trabalho muito interessante. A gente teve aí, sim, um inverno, né, grande do mercado cripto, mas você vê que nesses últimos dias, com a quebra dos bancos e tudo mais, o Bitcoin subiu, né? Então, eu estava até tendo aqui uma conversa no LinkedIn, um post de um profissional da área também, que fez um post muito interessante. O Bitcoin, ele é muito resiliente, né? E eu comentei que o Bitcoin é antifrágil, ele tem essa capacidade de crescer, né, no caos. E isso demonstra o quanto o Bitcoin é forte, né? Principalmente o Bitcoin. Então, o mercado tem as suas instabilidades, o mercado financeiro tradicional tem as suas instabilidades, mas esse é um tema que ele não está aí na dependência só de alta e baixa da cotação dos criptoativos, né? É um mercado que não depende mais só de uma questão de cotação. É um mercado que existe independentemente disso, né? Então, os advogados, eles estão aí para resolver as questões que derivam dessas crises. Então, o banco quebra, tem um monte de consequências jurídicas derivadas disso. E os advogados vão ter um monte de trabalho por conta disso. Mas é um mercado que veio para ficar e que a alta ou a baixa das cotações não vão influenciar, né? Não vai influenciar na existência ou não desse mercado. Concordo plenamente. E não somente em questão de consequências, né, mas em questão da parte jurídica da empresa que trabalha com criptomoedas, os advogados também podem estar ganhando e ajudando empresas a se moldar da maneira mais correta perante a lei, né? Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que isso sempre aconteceu, mesmo na época que não era regulado, né? Até era mais difícil, era mais desafiador para a gente trabalhar num mercado não regulado, porque como é que você cria regras para uma empresa trabalhar no mercado não regulado? Então, isso era muito desafiador. Eu, particularmente, gostava muito desse desafio, né? Mas agora é até mais simples quando você trabalha com regras, né? Não é mais simples, mas pelo menos é mais seguro trabalhar com regras jurídicas mais estabelecidas. E, sem dúvida, esse é um grande trabalho agora, né? Aqui no escritório a gente chama de cronograma de adequação, né, à nova regulamentação, porque apesar da gente não ter aí ainda as regras mais específicas do Banco Central, principalmente para licença que vai ser necessária e tudo mais, a gente já tem todo um outro arcabouço de regras que podem começar a ser implementadas pelas empresas. Por exemplo, LGPD, que a lei fala expressamente que as empresas que operam com cripto têm que cumprir regras de proteção de dados, de direito do consumidor. Então, já tem muitas coisas, como, por exemplo, governança corporativa, que todas as empresas que vão atuar com regulamentação do Banco Central, existem determinadas regras de governança corporativa que essas empresas têm que cumprir de qualquer forma. Então, a gente não precisa esperar sair uma regulamentação específica do Banco Central para já ir trabalhando em algumas coisas. Então, a gente aqui no escritório criou um cronograma de adequação que começa com LGPD, né, que a gente já sabe o que tem que fazer, e que podem ir sendo preparados até a hora em que a gente tiver a regulamentação específica do Banco Central para implementar, para que essas empresas estejam prontas aí para conseguir sua licença quando essa regulamentação sair do Banco Central. Então, sim, sem dúvida nenhuma, esse é um campo que tem muita atuação, né? Auxiliar as empresas a estarem adequadas para poder prestarem serviços de forma segura para os consumidores, para os usuários desse mercado, que eu acho que essa é o grande desafio, como prestar serviços de forma segura para os usuários desse mercado.
Maravilha. E para quem não for comparecer na BitConf, que tiver interesse em comprar seu livro, qual site que ela pode estar entrando, onde ela pode estar acessando para conseguir? A Amazon já está disponível. Se vocês quiserem, depois eu deixo aqui um link, mando aqui no chat, você pode disponibilizar. E em todas as livrarias. Maravilha. Considerações finais aí a respeito do seu livro e a respeito da BitConf, pode ficar à vontade. Bom, gente, a maior recomendação que eu posso fazer é participe da BitConf. É uma conferência super importante para quem quer acompanhar o que está acontecendo no mercado, quer saber das novidades, dos projetos interessantes que estão acontecendo, para encontrar as pessoas desse mercado, saber de novos serviços, novas ferramentas, né? Eu gosto muito de participar. Foi numa BitConf que eu conheci uma das ferramentas que a gente usa aqui no escritório, recomenda para clientes. Então, assim, é um evento super interessante, super importante e eu adoro participar. Então, não percam a BitConf desse ano. E para quem também, eu sempre recebo muita mensagem falando sobre o livro que quer comprar. Para quem quiser um livro autografado, vai ser bacana participar, porque eu vou estar lá a tarde inteira autografando livros e vou querer conhecer pessoalmente um monte de gente que me manda mensagem falando que gostou do primeiro livro e que está esperando aí pelo segundo. Vai ser um prazer conhecer todo mundo pessoalmente. Então, E vai ser um prazer também te conhecer pessoalmente. compareçam. Vai ser sim, a gente vai se ver lá. Certo? Pessoal, e para quem tiver interesse no sorteio do ingresso da BitConf, basta entrar no bitcoinblock.com.br. O link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Emília, muito obrigado novamente pela sua presença aqui na Bitcoin Block. Espero recebê-la você aqui novamente. Caso você queira trazer alguma atualização, um livro novo, alguma coisa que seja interessante para o público em geral, trazer seu conhecimento para a gente vai estar sempre de portas abertas para você, tá bom? Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer. Certo? Pessoal, até a próxima e muito obrigado pela presença de todos.